Maurício, é um privilégio estar aqui no Acervo Boca de Cena e eu queria que você contasse um pouco sobre sua história como figurinista, né, nesse local que é tão importante para o teatro, né, baiano. Né? Então, eu comecei como figurinista, na verdade, num percurso de trabalho com a Companhia Baiana de Patifarias. Eu ingressei na companhia e passei com eles durante 7 anos, né, na produção e cuidando da parte de plástica do espetáculo, né, de figurinos, das perucas. E a partir daí eu tomei gosto por essa questão de cuidar do figurino. Porque assim, até então eu tinha essa vontade, esse dom de trabalhar com roupas, mas uma coisa muito pessoal, muito em casa, né, de composição. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com eles, da Companhia Baiana de Patifaria, comecei a exercitar esse trabalho de figurinista, de composição, de criação e tudo. Então, ao longo dessa minha trajetória na companhia, eu fui fazendo muito amigos, né? E ao retornar a Salvador, porque a gente viajou o país inteiro, ao retornar em Salvador, eu fui trabalhar no Teatro Castro Alves, na parte de adereço, porque o figurino já tinha uma equipe e precisava de um aderecista. Então lá no Teatro Castro Alves, que eu passei 3 anos, também foi uma grande escola para mim, porque eu tive o prazer e o privilégio de conhecer Lina Lemos, que é uma modelista costureira de mão cheia, onde ela criou vários figurinos para várias óperas, espetáculos, e eu ficava lá meio que bisbilhotando, E né, esse aprendendo trabalho e muito. aprendendo, sugando, né, na verdade não é nem sugando, mas só vendo dessa experiência que ela tem. E então eu assim fui me aprimorando mais. A partir daí, quando eu comecei também a fazer trabalhos publicitários, eu me desliguei do Teatro Castro Alves e dentro da minha residência eu senti a necessidade de armazenar figurinos, porque assim, eu ia aos espetáculos e assistia aos espetáculos maravilhosos e ficava pensando, poxa, o figurino de tal espetáculo, aquele figurino que a tal personagem usava, casaria muito bem nesse espetáculo, agora nesse personagem. Cadê aquele figurino? Boa. Aonde está? Você enxergou uma oportunidade, né, de Isso, então negócio. assim, ninguém sabia. Então eu me questionava muito, poxa, não existe um local onde guarde esses figurinos que possam ser reutilizados de alguma forma, e uma rede mesmo de ajuda. Então não existia isso. Aí eu comecei a fazer isso na minha residência. Um cabo de vassoura com 2 cordas pendurei no teto do quarto da dependência de empregada e comecei a guardar alguns figurinos que eu ia, tipo, viajava, comprava um vestido num brechó, via uma peruca em outro, comprava, ia armazenando. Até quando eu recebi o convite de Celso Júnior para fazer Pluft Fantasminha Sim. e assinar o figurino dele. Então eu tive um acordo com a produção, que eram Maia e Teresa Salles, na época, de fazer esse figurino, já como eles tinham um custo muito baixo de produção, eu faria esse figurino e esse figurino retornaria para mim para guardar, para não acontecer o que acontecia com os demais, né, que ficava em garagem, emprestado para um e para outro. E esse ambiente aqui surgiu quando? Pois é, a partir dessa data, isso lá nos anos 90, eu comecei a fazer isso mesmo, assim, juntando os figurinos. Então, os meus amigos começaram a saber que eu tinha peças em casa e aí me pediam emprestado, aí outros me doavam e eu saí garimpando esses figurinos, né? Onde tinha figurino, o que é que você vai fazer com esse figurino? Ah, me dê que eu cuido e tal. E fui começando a fazer isso. Só que até então era um projeto que eu fazia para satisfazer e para atender a minha necessidade quanto figurinista. Entendo. Tipo, se eu precisar de alguma coisa, eu Eu já tenho tenho aqui. ali. Entendeu? Não tinha ainda essa visão de abrir o espaço para toda a classe. Até que, quando estávamos fazendo Ensina-me a Viver, que é com Neil Spencer, né, comemoração dos 80 anos dela, Posse Neto, que fazia a direção, ele teve na minha residência para garimpar alguns figurinos para o espetáculo e ele disse que ficou maravilhado com o que viu, com a Com o acervo que qualidade você de tinha coisas que aí. tinha e que eu precisava abrir isso para a comunidade artística. Poxa, Mal, você tem um tesouro aqui na sua casa e ninguém sabe, ninguém conhece. Por que você não abre isso? Aí foi aí que veio o grande saque de abrir para a classe, né? E aí eu, um convite de uma amiga,
Naya Alban, que me ofereceu a casa dela na Moraria e lá eu abri o Boca de Sena. Foi aí que começou a surgir o Boca de Sena, porque até então era um acervo particular que ficava na minha residência. Aí eu fui pensando em nomes, que nome eu vou dar a esse acervo. Escolhi vários nomes que ligasse ao palco até chegar no Boca de Sena. É um nome criativo, maravilhoso. E que é a boca mesmo da cena, Isso. né? Que você abre a cortina. E aí então veio o Boca de Sena, isso já em 91. E qual a importância do figurinista para o teatro? Rapaz, eu digo assim, que o figurinista ele é tão importante quanto o iluminador como o cenógrafo, né? Porque é uma junção, é um casamento que tem que ter dentro de um espetáculo. Eu acho que por mais que o espetáculo seja independente, que tenha cada ator faça o seu figurino, eu acho que tem que ter um olhar do figurinista como um todo para poder dar uma unidade a toda essa mostra, né? É muito importante o figurinista, como é importante o diretor, como é importante o ator, né? Eu acho que sem um figurino o espetáculo não acontece. Mesmo que seja uma caixa preta e uma roupa preta, foi-se pensado em que o figurino fosse daquela forma. Então existe A a mensagem presença, também que né? ele quer passar, né? Que o figurino quer passar. Exatamente. E o figurino é muito importante no espetáculo, porque o figurino muitas vezes ele fala por si só. Né? Você ao abrir uma cortina e você vê um personagem vestido, você identifica logo A que classe época. social ele pertence, que época está se acontecendo o espetáculo, porque o figurino ele tem esse papel, né, de falar, né, de datar uma época, enfim, tudo isso. E como ganhar dinheiro com isso, Maurício? Conte aí os caminhos. Rapaz, como o Brasil todo mundo é criativo na hora de ganhar dinheiro, né? Isso. Eu acho que é mais a paixão que move tudo isso, né? Eu desde então eu sobrevivo disso, da minha arte, que é figurino. Lógico que eu faço alguns outros trabalhos, como cenógrafo, como iluminador, mas assim, o meu centro maior é o figurino, né? Onde eu me dedico dia a dia aqui nesse acervo para a manutenção desses figurinos e para a orientação também. Então, assim, ganhar dinheiro é uma forma de falar que assim, a gente ganha pelo que a gente faz, pelo que a gente produz, né? Hoje eu tenho uma sala de costura agregada ao acervo Boca de Sena, onde a gente produz também figurinos. Então é aí onde entra uma boa parte da renda do acervo, porque o acervo ele tem essa função também de trabalhar com parcerias, né, com apoios para a escola de teatro, para alguns grupos de teatro que não têm essa possibilidade de construir um figurino. O que estudar para ser um bom figurinista? Olha, eu digo assim que primeira ponto é o dom, é o você gostar de fazer, gostar de lidar com isso, com roupa, de gostar de lidar com composição, de entender um pouco da arte, né, da história da arte, em todas as épocas, porque o figurino ele retrata isso, como eu te falei há pouco, a época. Então não adianta você apenas saber de moda sem você saber dos costumes de uma época, de saber de uma situação política de uma época. Então é necessário que a pessoa estude arte mesmo, a história da arte do país, a história da arte do mundo, e aí vai a história antiga. Tá pesquisando, e o tempo todo. Hoje a internet te traz isso assim, Sim, a né? Você, facilidade é com bem um maior. dedo no celular, você vai, entra em museus, pesquisa o que você quer, que época você quer retratar. Isso te traz assim muito fácil, mas é importante você estar atento a tudo, né? E observar muito na rua. Eu faço isso, assim, na rua eu fico observando as pessoas como elas se vestem, porque isso às vezes a gente Surge uma traz ideia, para o você palco. traz. Já aconteceu de trazer ideia para o palco e a pessoa dizer assim, ah, mas ninguém veste isso. Eu digo, veste. Eu Veste visto. porque eu já vi. Dizer assim, em São Paulo eu adorava ir para a praça, ver os malucos, os mendigos da cidade. São estilosos? Demais, demais. Eu acho que o clima permite isso. Então tinha uma sobreposição de peças que eu digo, porra, é incrível. Se você for botar no teatro uma pessoa vestida dessa forma, fica maluco, né? Dizer, ah, é louco. E aconteceu que eu fiz um espetáculo, na verdade, dança, que foi no ateliê de coreógrafos, onde eu sugeri para o diretor um personagem que ela tinha várias roupas, então ela ia se despindo disso, eram várias composições, casacos, bolsas, blusas,
camisas e saias, Imagina pra shorts. ela dançar com isso E tudo. aí ela sai, se vê em cena com toda aquela Aham, composição, que tinha todo um estudo de cores, uma palheta, e ela sim. ia se despindo até ficar nu. Porque o espetáculo tratava dessa coisa assim, do self-service, né, da antropofagia. E tinha isso, eu peguei, busquei de lá, dessas visões que eu tinha na praça e transpus para o palco. Então é isso, a observação é importante. E eu queria que você Venha. contasse uma história engraçada, ou curiosa, ou inusitada dessa sua trajetória e da sua carreira. Rapaz, eu tenho várias, mas eu tenho uma que me serviu de lição até, né? Porque foi uma coisa muito angustiante para mim durante o processo, mas o resultado foi uma cartaz assim, muito boa e foi uma lição para mim. Esse mestre, eu tive o prazer de ter trabalhado com o Gilson Rodrigues, um grande cenógrafo aqui na Bahia, no espetáculo Quincas Berro d'Água, na reabertura da Sala do Coro. E nessa feita eu estava como assistente, iniciando ainda, fui apresentado a ele através de uma amiga, e eu tinha recém saído da Companhia Baiana de Patifaria, então era um dos meus primeiros trabalhos fora da Companhia Baiana, no teatro profissional mesmo, né? Assim, no mercado de Salvador. E aí eu ajudava ele tanto na cenografia quanto no figurino, né? Dando os toques, ele que assinou tudo. Aí ele me pediu para tingir, eu tinha que tingir uma saia, um tecido que tomava a sala do coro toda, o palco, que era uma saia de um personagem que era Iemanjá, feita por Silvana Martins, que era atriz na época. Então essa saia ela vestia, ela estava toda enrolada e ela no espetáculo ela soltava, os atores puxavam e virava um grande mar na sala do coro. O efeito. Então era uma responsabilidade muito grande. E ele falou assim, ó, tá aqui o tecido costurado lá no TCA, que era cru, tecido branco. A tinta, você vai pegar essa tinta, vai misturar aqui nesse tal recipiente, você vai imergir o tecido, vai tingir ele. Agora não deixe muito tempo para não ficar muito forte. E depois você lava e pendura. E ele saiu, foi resolver uma coisa na rua. E eu fiquei sozinho para fazer isso. Então eu coloquei a tinta, não diluí o suficiente, né? Eu botei lá, mexi e automaticamente joguei o tecido. Eu teria que ter molhado o tecido antes, não molhei, eu joguei o tecido seco. Aí o que aconteceu? Aquela tinta que estava embaixo do recipiente grudou no tecido e a outra que estava diluída em cima deu uma matizada. Enfim, quando eu tirei isso da bacia, estava todo manchado e ele não queria mancha, ele queria uma unidade, um tom só. Ficou tudo manchado e eu fiquei agoniado, eu jogava debaixo do chuveiro e lavava isso e tal, e agoniado, nada. Eu disse, porra, fudi o trabalho do cara. E agora? Eu vou ter que comprar tecido, fazer tudo de novo. Lavei, desci na concha acústica, a concha acústica ainda não estava aberta, e deixei lá estendido aquele pano enorme, mais de 12 metros, para secar. Quando o Gilson chega, eu falei para ele, Gilson, ele fez, você tingiu a saia? Eu disse, já, Gilson, mas não deu certo. Ele fez, como não deu certo? Eu te expliquei como faria. Eu fiz, pois é, eu acho que eu errei no ponto e olha lá como tá. Quando ele olhou na janela lá do -2 do TCA e viu lá na arquibancada, na plateia da concha, o tecido imenso, ele fez, é aquele tecido? Eu disse, é. Já pronto para poder sair, ele ser demitido e tudo. Ele falou, rapaz, como foi que você conseguiu manchar ele todo? Eu fiz, eu não sei, eu botei a tinta e ele fez, tá maravilhoso, eu tô vendo daqui um mar, se eu quisesse fazer aquilo eu não conseguia. Aí eu fiquei assim, você tá brincando? Ele fez, não, aprenda uma coisa, às vezes o erro, ele serve como valor agregado à peça. Que ensinamento. Entendeu? Então, assim, é uma história curiosa, divertida, angustiante para mim, mas que eu tive isso. Hoje, assim, depois disso, eu passei a não ter medo de arriscar. Você entendeu? Então, assim, tudo que eu vou fazer, claro, tem todo um estudo, uma preparação. Mas se no decorrer do processo acontecer algum erro, alguma coisa, traga esse erro como valor. Não desespere, não ache que você errou, não ache que você pecou, nem que vai desistir. Não, prossiga, mas absorvendo o erro como um valor mesmo, agregado àquele processo. Então, essa é a história que eu aprendi com ele.
e que foi fantástico, assim, um grande mestre que eu tive na minha trajetória aí foi Gilson Rodrigues. Maravilhoso. Eu agradeço, Ô, querido, Maurício. foi tão bom. Muito bom. E até a próxima. Até a próxima, obrigado.